Olá, tudo bem? Vamos para a formatação da atividade prática, a primeira atividade prática, desta vez usando o LibreOffice. Tem uma outra videoaula que nós mostramos como fazer no Microsoft Word. Agora nós vamos usar o Writer, que é o editor de texto do LibreOffice. Então, aqui o texto é esse aqui, é o mesmo texto. Nós vamos digitar e formatar esse texto. Você pode até copiar e colar, mas a formatação tem que ficar certinha. Eu vou até começar a digitar, como eu fiz anteriormente, para explicar aquele conceito de quebra de linha. Bom, esse é o texto. A única alteração que eu fiz foi aqui, ó, a margem esquerda estava 2 e a direita 3. Eu inverti, porque geralmente a esquerda é que deve ser maior. E aqui o parágrafo, formatação, eu corrigi aqui, ó, formatar o parágrafo 5º, que é o único que tem uma formatação diferente, que é esse aqui. Então, nós vamos criar esse texto aqui com essas formatações dentro do Write. Então, aqui vamos abrir o Writer, LibreOffice. Então, LibreOffice Writer, é isso aqui. Que é o editor de texto aí gratuito, né? E vamos começar aqui a digitar. Você pode também aqui colocar uma tela do lado da outra. Eu vou colocar aqui, minimizar. E colocar aqui uma do lado da outra. Bom, da mesma forma que nós fizemos lá no Word, vamos clicar aqui para habilitar as marcações de parágrafo e começar a digitar. Aqui ele faz as mesmas marcações, observe que quando tem um espaço em branco ele deixa esse pontinho, quando nós pressionamos Enter ele vai abrir um segundo parágrafo e também vai mostrar aqui essa marcação. Então essas marcações eu já disse que são marcações que nos ajudam, não são marcações que vão ser impressas, mas eu gosto sempre de trabalhar com isso aqui habilitado. Depois, no final, quando nós estivermos aqui terminando o texto, a gente vai lá e desabilita isso, não tem problema nenhum. Bom, primeiro parágrafo nós já digitamos aí. Só que antes de continuar aqui formatando, configurando os parágrafos, vamos formatar aqui, vou maximizar isso aqui, minimizar. Esse aqui é o Word, deixa eu fechar isso aqui. Nós estamos trabalhando agora com o Writer. Vou maximizar. Aqui em formatar, estilo da página. E tem aqui todas as configurações de imagem e também de formato do papel, tudo aqui, ó. O formato vai ser A4, isso aqui já está definido. Orientação é retrato, orientação paisagem ele muda aqui, ó. Ele mostra aqui, mas a orientação vai ser o retrato aqui no caso. A margem esquerda vai ser 3, a margem direita 2, a margem superior 3 e inferior, a margem embaixo aqui no caso, vai ser 2. Ok? Ele já configura aqui as margens, né? Então, geralmente a margem aqui superior e a margem esquerda são um pouco maiores. Isso depende da formatação que você vai fazer. Quando você vai escrever um determinado documento que tem já as formatações prévias, você tem que atender de acordo com o que está pedindo. Vamos agora formatar o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo ele vai ser centralizado. Nós vamos centralizar aqui. Aqui também tem a opção de justificar, alinhar à esquerda, alinhar à direita. Aqui o espaço, isso aqui são marcações no caso. O espaço entre linhas,
Isso aqui é o espaçamento entre parágrafos. O espaço entre linhas aqui. E além dessas barras aqui de formatação, nós temos a opção de clicar com o botão direito também. Botão direito, desculpa aqui, parágrafo. Aqui aparece a tela para configuração dos parágrafos aqui. Do parágrafo específico que você selecionou no caso, né? Ou se estiverem vários parágrafos selecionados, o efeito vai ser em todos. Bom, vou fazer o seguinte, vamos digitar mais o texto aqui, depois a gente faz a formatação, é melhor. Então, começando a digitar, da mesma forma que nós fizemos lá no Word, quando nós estamos aqui digitando um texto, a quebra de linha ela é automática, de maneira que o Microsoft Office é um pacote de aplicativo para escritório que contém programas, né? Aqui o programa, por exemplo, aqui no PDF o programa está na linha de baixo, aqui está aqui na primeira linha. Quando a gente for formatar, isso vai modificar. Programas como, dois pontos. Começando a digitar aqui, processadores, observe que automaticamente ele fez a quebra de linha. Então, novamente, você não tem que, no caso aqui, pressionar Enter no final de cada linha. A quebra de linha é feita de forma automática, de maneira que o parágrafo começou aqui e terminou aqui. Então, esse parágrafo aqui, ele tem só uma linha. Vou maximizar isso aqui, fica mais fácil. Esse aqui só tem uma linha. Esse aqui, ele tem duas por enquanto. Vou pegar o texto aqui. Copiar o texto que está aqui. Ctrl C. Colar aqui no Writer para que nós possamos fazer as formatações. Para não ficar, não digitar tudo, porque senão vai demandar muito tempo aqui. Estão aqui os parágrafos. Nós vamos agora formatá-los. Bom, aqui estão as orientações de formatação. Todas as orientações estão aqui. E nós já fizemos a configuração da página. Agora vamos formatar o primeiro parágrafo, parágrafo 1, depois o 2, 3, 4, 6. Estão aqui todas as orientações. Eu vou fazendo aqui, como eu já sei mais ou menos o que tem que ser feito, eu vou fazendo e explicando. Mas no seu caso você vai ter que ir olhando o que está pedindo e o que deve ser feito. Bom, aqui no caso, vou colocar isso aqui com tamanho 14. Ele pede um espaço depois desse parágrafo. Botão direito aqui, parágrafo, parágrafo. Nós vamos formatar. Então, o espaço abaixo vai ser de 36 pontos. Aqui, o detalhe é que aqui no LibreOffice ele trabalha com centímetros. Mas se você coloca assim, ó, 36 pt, ele vai converter para centímetro. Então, ele converteu aqui, ó, 1,27 centímetro. Então, ele deixou um espaço desse parágrafo para o segundo de 36 pontos, equivale a 1,27 centímetro. Então, já está aqui o espaço, já está configurado como centralizado. Vou colocar também em negrito e a fonte vermelha. O segundo parágrafo, vamos formatar ele agora, ele vai ser... Aliás, vamos formatar todos de uma vez só, selecionando, porque as formatações comuns, elas são as formatações que nós vamos fazer aqui, as que aparecem mais, que é o seguinte:
justificado, ou seja, alinhado tanto à esquerda como à direita, que é justificado. O espaço entre linhas é de 1,5. No caso aqui, 1,5. Aí tem todas essas formatações que vocês podem fazer por aqui, ou então aqui também. Botão direito do mouse, parágrafo, parágrafo. Aqui já, aquelas formatações que nós fizemos já estão aqui, ó. Espaço entre linha de 1,5. O alinhamento também já está aqui justificado. Vamos voltar aqui para o recuo e espaçamento. Bom, a primeira linha, nós vamos deixar 1,25, que é o que pede. Ok. Então, 1,25 é esse espaço aqui, ó, da primeira linha, esse espaço. Já deixamos aqui com 1,25 a primeira linha. Ok. Espaçamento de uma linha para outra de 1,5, já foi configurado também. As demais configurações, como o espaço antes e depois, aqui no caso, acima e abaixo, desses parágrafos aqui, vai ser 0. Agora vamos fazer a configuração do parágrafo do quinto, que é esse aqui. Esse parágrafo ele tem uma formatação diferente. No caso aqui, ó, o quinto parágrafo ele deve ser justificado, é a mesma coisa. Espaço entre linhas aqui vai ser 1,5, não mais 1,5. E essas configurações aqui de espaço de primeira linha vai ser 0, espaçamento antes e depois 0 e recuo 4. Então a diferença maior aqui está no recuo, que vai ser 4. O recuo é esse espaço aqui, ó, recuando. Aqui eu estou recuando o parágrafo todo. Então vamos lá fazer isso. Aqui, botão direito do mouse, parágrafo, parágrafo. O recuo vai ser de 4. Ok. Observe que aqui ele mostra o que está acontecendo. Ó. Recuou o parágrafo inteiro. Primeira linha vai ser 0. Ok. O espaço de uma linha para a outra, o espaço entre linhas, vai ser simples, não vai ser mais de 1,5. Ok. Então ele deixou aqui configurado dessa forma. O recuo aqui de 4, o espaço de uma linha para a outra de simples. Aqui, no caso, os outros é 1,5, aqui ficou simples. E é isso. Posso deixar um espaço aqui depois, porque ficou muito perto aqui. Vou deixar um pouquinho de espaço aqui, formatação de parágrafo, parágrafo. Vou deixar aqui depois, abaixo, 0,10. Isso, ok, pode ser. Ó, deixa um espacinho aqui para ficar semelhante ao de cima. Acho que um pouquinho mais. Aqui. Isso, 20. Isso. Bom, agora a fonte. Vou selecionar todo o texto. A fonte vai ser Times. Vai ser Times. Aqui já está com 14, né? E aqui 12. Exceto esse parágrafo. A fonte aqui, no caso, a fonte aqui vai ser 10. Então, o tamanho da fonte aqui vai ser 10, no caso. Então, está aí o nosso texto, desta vez formatado, vou tirar isso aqui agora, dessa vez formatado no LibreOffice Writer. O Writer é o específico, né, editor de texto do LibreOffice. Então, nós fizemos aqui tudo no Writer. Ele pede para salvar, então você pode clicar aqui no disquetezinho, salvar. Então, ele tem uma extensão diferente aqui, ODT, que é uma extensão do próprio Writer. Você pode salvar com o formato DOC. Então, é até aconselhável a gente salvar aqui vamos usar esse aqui, ó.
Word 2007, 365, DocX. Então, nós vamos sempre salvar com DocX, porque aí abre tanto no Microsoft Word, como aqui também no Write. Então, sempre que for salvar, usa esse formato. No caso aqui, nós vamos salvar com o nome Word aula, no caso aqui pode ser... No caso, o Word, né, que pode ser Word mesmo, porque está o nome do editor de texto da Microsoft, mas não tem problema. Porque do inglês também, o Word é palavra, né, então não tem problema. Então, Word aula 1. Nós salvamos. Vou substituir. Vou utilizar esse formato aqui mesmo. Ok. Aí ele pede para fechar. Então, aqui em arquivo, você pode, aqui no caso, fechar. Isso aqui, fechar. Depois, vamos abrir novamente aqui. Arquivo, abrir. Então, ele vai abrir aqui aquilo que nós fizemos. E aqui, alterar a fonte, seleciono, altero a fonte para Arial. Ok. Salva. Aí você pode enviar isso aqui para a correção, pelo Moodle, né? Então é isso. Nós fizemos, então, o texto aí, usando o editor de texto aqui, no caso, o Write, do LibreOffice. Então, se qualquer dúvida, né, deixe aí o seu comentário, tem um fórum de dúvida, existem os tutores aí que estão dando apoio para nós, né? Então, no caso de dúvida, nós estamos aí à disposição para ajudar. Se você já fez isso aqui no Word, no Microsoft Word, não tem necessidade de fazer novamente. Mas é interessante você conhecer as duas ferramentas, né, os dois softwares. Então eu gravei 2 vídeos, um para o Microsoft Word e esse aqui para o LibreOffice Write. Então até mais, fica com Deus e até um próximo vídeo. Tchauzinho!